agradecer à banca, né, por ser representante de todo mundo, ainda mais nessa situação mais conturbada, e também das outras pessoas que estão presenciando. Como o professor já disse, meu nome é Leonardo José Consone. Vou apresentar aqui meu trabalho sobre controle de passividade e transparência para telereabilitação robótica multilateral, biomultilateral, em ambiente de realidade virtual. Então, para início, né, não posso me alongar muito nessa parte, mas a questão é que por uma série de pressões nos sistemas de saúde no mundo todo, eu posso dizer, existe uma demanda por modalidade de terapia mais eficiente, aqui especificamente terapia motora, né, reabilitação neuromotora. Isso levou ao desenvolvimento do que se chama de reabilitação robótica, né, de robôs para reabilitação, que seriam basicamente equipamentos robóticos específicos para auxiliar em tratamento, fisioterapia, terapia ocupacional ou de reabilitação. Esses robôs, eles funcionam, esses equipamentos, eles funcionam como uma espécie de interface, né, entre terapeuta e paciente. Você não tem mais necessariamente um contato direto entre os dois para a realização dos exercícios. Isso apresenta algumas vantagens imediatas, como, por exemplo, a facilidade de trabalho para o terapeuta, que ele pode prescrever os exercícios sem a necessidade de fazer o esforço de auxiliar o paciente a repetir os movimentos, o que permite que um terapeuta, às vezes, consiga coordenar toda uma sessão de terapia e permite que você aloque outros para tratar outros pacientes. Por você não ter o problema também da fadiga do terapeuta, você pode fazer um maior número de repetições do exercício, que é importante para a recuperação. A recuperação está bastante ligada ao nível de esforço que o paciente faz. Por você utilizar também esse sistema robótico, você pode fazer um auxílio mais preciso, né? Você pode fornecer essas forças de assistência de maneira mais precisa, mais granularizada. E por esse dispositivo robótico também ser todo sensoriado, até pelo seu próprio controle, você pode também coletar esses dados desses sensores e fazer uma avaliação mais objetiva do desempenho do paciente, considerando a amplitude, as forças de interação durante uma sessão e até ao longo de várias sessões, né, para acompanhar a evolução dele. Além das vantagens imediatas, você tem a habilitação de novos recursos, por você ter sistema computadorizado, né, ligado a um robô, que envolve o uso de realidade virtual, se você tiver um computador com capacidades gráficas, esse tipo de coisa. Se você tiver acesso à rede, também a possibilidade de comunicação à distância, né, para o que a gente vai ver mais para frente, que seria a telereabilitação, que é uma categoria da telemedicina. E quando você tem a combinação dos dois, você pode até fazer algum tipo de atividade multiusuário, com algum tipo de interação que ela tem também seus benefícios. No caso da realidade virtual, do uso da realidade virtual, ele normalmente é feito por meio do que se chama de jogos sérios, né? Que são jogos computacionais, só que não tem apenas a finalidade de entretenimento, né? Todo jogo sério ele tem alguma outra finalidade que não se resume a dos jogos convencionais e podem ser utilizados para reabilitação motora, como, antes de tudo, como uma forma de você apresentar certos objetivos motores de um exercício prescrito de uma maneira mais intuitiva, mais fácil para o paciente realizar aquela atividade, e também, ao mesmo tempo, fornecer uma resposta mais imediata do desempenho dele. O paciente joga aquele jogo, faz aquela atividade, e ele pode ter algum elemento audiovisual ou até mecânico, ou até uma resposta mecânica por meio do robô que ajude ele a saber se o desempenho dele está de acordo ou não. Isso permite que você tenha uma maior imersão do paciente na atividade, que já se estuda os benefícios dessa imersão, que são relacionados à redução da carga cognitiva, que é importante quando você trata, por exemplo, um paciente que sofreu derrame, que ele tenha uma deficiência cognitiva significativa, então isso facilita as coisas para ele, e reduz também a sensação de dor e fadiga, que é muito presente também em pessoas que sofreram algum tipo de lesão. Então, esse entretenimento, ele não só reduz também esse desconforto, mas também permite que a pessoa se mantenha mais motivada, mais engajada na atividade, o que é importante para a recuperação dela também. Se percebe que é um fator importante na recuperação, que ela se mantenha bastante atenta àquilo, bastante engajada. Em relação à motivação, existe uma outra melhoria que você pode fazer, que seria o uso de aplicação de atividades multijogador, multiusuário, em diversas modalidades, né, de interação. Alguns artigos de revisão mostram que em atividades multijogador você consegue ter uma melhor experiência, uma experiência superior e até um ganho de performance quando esse paciente sendo tratado está interagindo com o terapeuta, com outros pacientes, ou até com familiares, se você tem algum tipo de atividade
tipo de atendimento à distância, né, de home care, e isso pode ser habilitado pelo que nós chamamos de telereabilitação, que seria essa interação à distância, essa interação remota entre os usuários, aqui no caso, por meio dos robôs. Os robôs vão servir como uma forma, eles vão espelhar as forças produzidas por algum usuário em algum outro lugar. Essa interação ela não é apenas áptica ou motora, né, por meio dos robôs, mas ela também pode utilizar os mesmos elementos audiovisuais do jogo, para que você tenha uma interação completa e com a intenção de que você quase que simule a interação local, né, num tratamento convencional. Quando se trata da telereabilitação, você tem alguns... Da reabilitação em si, da telereabilitação como um todo, você tem alguns desafios, né? Que ainda é uma área em estudo, relacionados, por exemplo, à assistência, porque mesmo que você tenha um robô que permite auxiliar, assistir o paciente durante a terapia, não é tão trivial como que esse auxílio vai ser fornecido. Então, você precisa ter algum tipo de adaptação do seu dispositivo robótico às propriedades anatômicas do paciente, que são mais ou menos constantes, e também as características dinâmicas dele, né, que são a evolução da performance dele, ou a fadiga durante o exercício ou ao longo de várias sessões. Para o caso da telecomunicação ou da telereabilitação em si, existe o desafio da transmissão de dados a longa distância. Por exemplo, se você tem algum atendimento remoto, isso sempre está limitado pelos atrasos inerentes, né, de qualquer tipo de comunicação à distância, que pode levar à instabilidade, principalmente se você tem algum tipo de troca de força, tanto pela distância, quanto também pelas oscilações na qualidade da rede, né, que pode levar até a perda de dados. E também você tem o desafio relacionado à socialização, porque existe o potencial de você ter uma maior motivação do paciente, uma atividade multiusuário, mas se a carga de trabalho não for bem distribuída entre eles, você pode ter um problema tanto de tédio quanto de frustração por não conseguir acompanhar a atividade. Então, que vai acabar desmotivando o paciente. Então, você precisa também ter alguma forma de balancear a carga de trabalho entre os vários usuários para que todos eles sintam que participam de uma maneira produtiva naquela atividade. Então, uma das perguntas que eu faço com base nesses desafios, né, é se nesse sistema integrado de telereabilitação com realidade virtual, no caso jogos, você conseguiria basear esses três tipos de ajuste, esses tipos de ajuste considerados, utilizando as mesmas variáveis, utilizando as mesmas propriedades dessa atividade. Isso para facilitar a integração entre elas, entre esses subsistemas, e também de maneira a simplificar o sistema como um todo. Se eu penso numa solução, por exemplo, para atendimento domiciliar, eu não posso ter um sistema muito complexo para ser instalado na casa da pessoa. Eu preciso que ela seja o mais simples possível, às vezes até não necessite de outros equipamentos, para que isso seja mais viável. Então, com base nisso, a minha proposta tem a ver com utilizar as propriedades mecânicas desse conjunto de robô e paciente, né, ou do robô e do usuário, seja ele paciente ou terapeuta, identificar as propriedades mecânicas para utilizar como parâmetros para essa integração, fazendo uma identificação automática e online durante a execução, considerando aqui esses parâmetros, as propriedades mecânicas, no caso, são as estimativas de esforço do usuário e o comportamento dinâmico desse sistema atuado. Mas no caso dessa tese, eu me foco no aspecto da teleoperação. O maior desenvolvimento é no aspecto da compensação de atrasos e da reflexão de forças, mas também construindo o sistema de maneira que a integração com os outros dois subsistemas, a adaptação da assistência e o balanço de dificuldade, possam ser facilmente acoplados a isso aqui. Por isso, o sistema aqui utilizado ele foi desenvolvido de maneira a ser uma plataforma generalizada, né, para que as interfaces utilizadas, sejam as interfaces dos dispositivos, quanto dos outros subsistemas, sejam facilmente intercambiáveis e eu possa lidar com vários arranjos diferentes. Também, esse sistema precisa fornecer ter a habilidade de coletar dados relevantes para avaliar o desempenho,
e também fornecer documentação suficiente para que outra pessoa possa utilizar e até expandir ele futuramente, né? Que é o objetivo, que seja um trabalho que não acabe aqui. Então, observando a literatura, o que se vê quando se fala em reabilitação, em telereabilitação como um todo, é que dispositivos robóticos para reabilitação eles não são iguais aos dispositivos industriais, que normalmente tem uma preocupação mais voltada para controle de posição. Então, eles podem ser muito rígidos e fazerem apenas um controle de posição, às vezes com um tipo de resposta de força, sem se importar com aquilo que eles vão colidir. Robôs para telereabilitação, como aqui no caso do exoesqueleto, desenvolvido no laboratório, eles precisam ser mais complacentes, ter um peso reduzido, porque eles estão em contato com uma pessoa, né? Precisam permitir esse movimento. Isso do ponto de vista da estrutura. Do ponto de vista da atuação, normalmente, uma solução que se utiliza bastante são os atuadores elásticos, né? Que tem esse elemento elástico entre o motor em si e a carga, de maneira que o próprio atuador já tem uma certa flexibilidade intrínseca dele. E isso diminui o risco de você acabar machucando o paciente. E esse próprio elemento elástico ele acaba servindo como um sensor de força, né? Para que essa medida de força de interação entre a saída do motor e a carga possa ser utilizada até no seu próprio algoritmo de controle para gerenciar essa interação, né? Modular essa interação entre os dois. Em relação ao controle, normalmente se trabalha com a ideia de assistir quando necessário, né? Ou AAN na sigla em inglês, que se baseia nessa ideia de que a recuperação do paciente durante a terapia, ela vem de uma sinergia, né, de uma sincronização entre a intenção de movimento e o movimento em si. Então, simplesmente refazer o movimento com o membro afetado da pessoa não ajuda na reabilitação se ela não estiver fazendo um esforço correspondente. Ela se tornaria preguiçosa, né, caso você simplesmente conduzisse o membro dela e não exigisse qualquer tipo de esforço, caindo no que se chama de slacking hypothesis. Por isso, você precisa fornecer o auxílio só na medida necessária para que ela complete aquela atividade e tenha uma melhoria de desempenho ao longo do tempo. Uma das formas de se aplicar o AAN envolve o uso do que se chama de controle de impedância, né? Que é basicamente uma modulação entre força e velocidade, né? No caso, a força aplicada à carga e a velocidade resultante. E é utilizado em outras situações, mas também se aplica na reabilitação para que você possa simular, né, rigidez, amortecimento, inércia mecânica virtuais, para você consiga modular isso e ter um comportamento e ter o comportamento desejado nessa interação com o paciente, né, para que ele seja complacente, mais rígido, dependendo do que for necessário. Essa modulação ela pode ser tanto explícita, né, se você definir explicitamente esses valores de impedância mecânica para o comportamento do robô, ou você também pode fazer com que essa modulação utilize algum algoritmo de otimização, em que, dependendo de algum parâmetro livre, você consiga ter um compromisso entre a força aplicada e a correção do erro de posição, caso você tenha uma trajetória de referência, algo assim. Quando se trata desses algoritmos de controle também, a interação com o paciente, muitas vezes, ela é tratada como uma espécie de distúrbio, né? Porque ela não pode ser medida diretamente. Eu não consigo ter acesso direto à força ativa do paciente. Talvez eu consiga utilizando alguma eletromiografia de superfície, alguma coisa assim, mas isso necessitaria de outros equipamentos, né? Então, alguns controles simplesmente consideram como distúrbio, mas também você pode buscar alguma estimativa de esforço para trabalhar com margens, para buscar um desempenho melhor, né, para o seu controle, trabalhar com margens de estabilidade mais estreitas. Só que para isso você acaba precisando de um modelo, já que você não pode fazer uma medição direta, para fazer essa estimativa, né, do esforço e dos parâmetros mecânicos dessa interação. No caso da telereabilitação robótica, na literatura, o que você encontra o que você encontra é que a telereabilitação, na verdade, ela é uma modalidade do que se chama de teleoperação, né? A operação à distância, utilizando, aqui no caso, sistemas robóticos. Porque você possa ter exploração de ambientes, esse tipo de coisa, e ter às vezes, uma certa resposta para que possa ser feita essa exploração.
O artigo do Kernan e Krebs, de 2006, faz essa divisão de telereabilitação, teleoperação e, por consequente, telereabilitação em unilateral, em que você tem apenas uma interação visual ou audiovisual entre os dois lados da operação, e a sua resposta de força é apenas local, você apenas sente o sistema local, e é a bilateral, em que além de sentir a resposta mecânica do sistema local, você também tem um feedback de força do ambiente remoto. Isso permite que você tenha um conhecimento mais completo sobre aquilo com que você interage. Existe alguns artigos mais recentes expandem essa divisão, acrescentando a definição de multilateral, que seria, na prática, apenas uma extensão do caso bilateral. Você tem aqui uma arquitetura cliente-servidor, em que um servidor central acopla vários sistemas bilaterais e faz com que eles possam interagir entre eles. Mas toda a teoria que se aplica ao caso bilateral se aplica a esse caso multilateral também, que na verdade é um bilateral expandido. Nesse arranjo, geralmente você precisa ter o servidor ele atua como um sincronizador, né, do estado de toda a rede. Ele sincroniza posição e força entre todos esses clientes, mas também você pode fazer a aplicação do que se chama de predição client-side, que seria, enquanto você não recebe uma resposta de sincronização do servidor, por causa do atraso, você pode predizer o estado futuro do seu sistema localmente, depois isso é interpolado de alguma maneira. Por outro lado também, a teleoperação, no caso aqui, a bilateral e a multilateral, ela envolve um problema de otimização, que é basicamente você encontrar um compromisso entre a estabilização de todas das instabilidades provocadas pelos atrasos e pela perda de pacotes, né? Que às vezes um sistema que na ausência de atraso ele é estável, ele pode ser levado à instabilidade por causa desses atrasos de rede, podem causar algum tipo de inversão. Isso envolve o conceito de passividade, você garantir que não existam, que a energia desse sistema ela seja limitada pela energia que é inserida nele, né, pelos diversos usuários. Essa passividade ela pode ser, ela é formulada de duas maneiras, né? Você tem a formulação forte, que considera a passividade do sistema como um todo. Então você considera a entrada e saída de energia no sistema como um todo, que tem certos desafios por partes desse sistema estarem em lugares diferentes. E você tem a passividade fraca, que considera a passividade de cada terminal, que é mais fácil de ser calculada, mas às vezes cria certas limitações que não são necessárias para que você garanta a estabilidade. E o outro aspecto dessa otimização seria a reflexão de forças, né, o que a gente chama de transparência. Quão fielmente você consegue reproduzir a força aplicada de um lado em um terminal nos outros terminais. E no caso da telereabilitação, isso está muito ligado ao aprendizado motor. Se existe algum tipo de terapeuta ensinando um movimento remotamente, a transparência, a qualidade dessa transparência está diretamente ligada ao quanto que o paciente consegue reproduzir esse movimento, ao quanto que ele realmente aprende ele e consegue generalizar esse movimento. Existem várias soluções propostas na literatura para lidar com esse compromisso. Uma das mais difundidas, até por ser tem bastante tempo já, é o que se chama de variáveis de onda, que são basicamente um esquema de codificação, né? Você acopla variáveis de força e velocidade que são transmitidas como uma única variável pela rede. O que na prática significa transformar esses sinais de força e velocidade em pacotes de energia. Você tenta garantir que a quantidade de pacotes de energia que você recebe, que você envia de volta, não tem mais energia que aqueles que você recebe. Desse modo, você consegue garantir uma passividade em cada terminal. Então, ele é baseado na passividade fraca. Tem algumas limitações, porque a formulação original tem algumas limitações, porque se refere apenas a atrasos constantes e interação com ambientes passivos, né? Você tem que assumir que você tem apenas um operador em toda a atividade. Mas alguns artigos posteriores tentam melhorar isso, principalmente eliminando as reflexões de onda, que são um problema também inerente dessas transformações, que podem acabar levando uma instabilidade, usando casamento de impedância ou filtros de onda,
que acaba tendo seus problemas também, porque você precisa de modelagem ou acaba dissipando mais energia. E também o chaveamento o chaveamento da sua impedância de onda, que é o seu parâmetro livre desse algoritmo, para que você possa lidar com diferentes ambientes, né? Se o ambiente se torna mais rígido, você pode aumentar a impedância de onda, se ele se torna mais complacente, você diminui, porque o algoritmo original trabalha com um valor constante. Só que ainda não é uma coisa contínua, né? Como uma forma de... Alguns artigos posteriores criticam a aplicação das areias de onda, por exemplo, para a atividade de telereabilitação, porque nesse caso você não necessariamente tem só um operador, principalmente se você tiver algum tipo de auxílio remoto, você tem mais de uma fonte de energia para o seu sistema, né? Se existe um terapeuta auxiliando o paciente a completar uma atividade ou uma atividade colaborativa, você acaba tendo mais de um elemento inserindo energia no sistema. Então, a pressuposição das areias de onda não se aplica. Então, existem soluções, por exemplo, que envolvem a utilização de um critério de ganho pequeno. Se você tiver um modelo de todo o seu sistema, enquanto for garantido que a norma H infinito de toda a malha seja menor que 1, você pode transmitir qualquer força. Então, e você aplica uma saturação a partir do momento que esse critério é violado. Então, acaba sendo uma limitação, acaba sendo um critério mais relaxado para essa transmissão, com a tentativa de superar as deficiências das variáveis de onda para essa aplicação. Então, isso envolve filtros de sinal, saturação, entre outras soluções. O problema é que a saturação, ou o uso dos filtros, ela acaba... Tem alguns outros problemas relacionados, né? Que pode acabar causando uma inversão de fase na sua transmissão, se a saturação for muito brusca. Então, como uma forma de ainda voltar à ideia de controle de passividade das areias de onda, mas de uma maneira menos restrita, alguns artigos mais recentes trabalham com essa ideia do controle de passividade no domínio do tempo, o TDPC, em que basicamente é inserido sob demanda uma força de dissipação em cada terminal sendo controlado, de maneira que você garanta a passividade global do sistema. Então, o TDPC ele trabalha com a formulação forte do teorema da passividade. Aqui, no caso desse artigo 2017, ele ainda trabalha com o que se chama do TDPC modulado, que seria uma combinação entre o controle de passividade e o controle de potência, para que você consiga ter um certo compromisso entre as vantagens dos dois. No caso desse artigo, ele aplica esse filtro de energia, esse controle de passividade, apenas do lado do paciente, mas nada impede que você possa fazer isso simétrico, né? Para que o seu sistema ele seja simétrico, ele tenha a saída de posição e velocidade e feedback de força nos dois lados. Então, considerando tudo isso, considerando todos esses desenvolvimentos passados vistos na literatura, o sistema que eu proponho no trabalho dessa tese é basicamente um arranjo aqui, um sistema de processamento distribuído, que é quase que obrigatório que você tenha isso, se você tem componentes em diferentes lugares de hardware e software, é necessário que você tenha algum tipo de processamento distribuído com comunicação entre processos, né? Aqui, no caso, foram utilizados sockets de rede, sockets IP, para essa comunicação, e um arranjo cliente-servidor dos mesmos moldes daquele arranjo multilateral da literatura. Então, aqui é utilizado o protocolo internet para comunicação entre esses diversos componentes em um arranjo cliente-servidor que gerencia também a atividade multijogador. Em cada terminal, voltando aqui eu tenho basicamente dois terminais, né? Eu tenho um servidor de rede, o servidor do jogo, por exemplo, acoplando, integrando dois pacientes, dois usuários jogando atividade. Se eu considero apenas uma metade desse sistema aqui, eu tenho aqui entre o servidor e o jogo o tratamento dos atrasos, aqui onde os atrasos estariam concentrados, né? Na transmissão via sockets de rede. Aqui eu teria a estrutura do meu
a estrutura do meu terminal como um todo. Eu tenho o teleoperador, que implementa qualquer algoritmo de tratamento de atrasos e perda de dados que eu tenha, que a princípio ele se ligaria diretamente ao controlador do robô, né? Ao controlador local, que implementaria o seu algoritmo AN. Mas aqui no caso, como eu tenho a atividade do jogo, o que foi proposto foi uma forma de você desacoplar esses dois componentes. Então, o meu teleoperador, ele recebe a posição, velocidade de aceleração, o estado do meu objeto virtual, aqui no caso, e retorna a força de feedback, que não é mandado diretamente para a física real, e sim para o objeto virtual. Entre o objeto virtual, entre a física do jogo e a física real e o controlador, eu tenho aqui um componente de escalonamento. Isso serve para quê? Para que eu possa ter o mesmo tipo de dispositivo, quer dizer, dispositivos diferentes sendo utilizados para o mesmo jogo. Em um primeiro momento, eu posso fazer uma espécie de calibragem em que eu associo, em que eu identifico uma relação entre os níveis de força e a amplitude de movimento que eu tenho aqui com os que são encontrados no jogo, de maneira que eu possa trocar esses componentes sem muito problema. Então, isso desacopla os dois e permite que eu tenha uma praticidade maior nisso. Eu acabo perdendo algumas oportunidades de otimização, mas isso acaba facilitando na prática, né? Acaba generalizando o meu sistema. E entre um e outro, eu utilizo esse escalonador para que as variáveis de força e velocidade estejam sempre estejam em escalas compatíveis, né? E aqui, como eu comentei nos objetivos, tanto para o controle local, quanto para a lógica do jogo, que envolve balanço de dificuldade, e para o teleoperador, eu utilizo as variáveis estimadas, os parâmetros estimados pelo meu identificador do sistema mecânico, desse sistema mecânico como um todo aqui, né? Que envolve, por exemplo, você fazer uma linearização do sistema utilizando mínimos quadrados para identificar inércia, amortecimento e rigidez, por exemplo, da interação entre o paciente e o sistema robótico que ele estiver utilizando. E esses mesmos parâmetros são utilizados para o ajuste desses 3 subsistemas. Em relação ao hardware, não foi feito teste com um robô completo, mas com um dos atuadores daquele exoesqueleto mostrado anteriormente, do Exotal, que é um atuador elástico em série, utilizando um harmonic drive, um redutor harmonic drive, e que é controlado, a parte de potência dele é controlada por um drive da Epos 2, e a leitura e tanto o controle de tempo real quanto a leitura do encoder de saída para valores de posição é feita aqui pelo nosso computador embarcado, que no caso é uma Raspberry Pi, né, modelo 3B, que por sua vez se liga por cabo Ethernet, poderia ser outra interface, mas porque essa aqui não é a parte onde existe o atraso, né, poderia ser uma interface USB, outra coisa, mas se liga com o nosso computador que roda o jogo em si. Um desktop convencional que tem capacidades gráficas pode rodar o jogo em si. Isso que acontece localmente. E esse computador, por sua vez, daí se ligaria ao servidor. Como forma de buscar uma maior flexibilidade desse sistema, isso está mais bem descrito na tese, mas existe uma arquitetura que permite você chavear, você trocar componentes tanto de entrada e saída, leitura e escrita de interface de hardware e algoritmos de controle, utilizando plugins e arquivos de configuração, para que você tenha o mesmo algoritmo de controle genérico, a parte principal, e você possa chavear vários dispositivos sem precisar reescrever todo o programa, né? É uma decisão de arquitetura para tornar ele mais flexível. E de uma maneira geral, o que você tem no seu controle de tempo real é isso, né? Você recebe os seus set points remotos, se existe, por exemplo, uma referência de força ou de posição para ser seguida. Isso passa pelo meu controle robótico de alto nível, que faz todas as conversões necessárias e finalmente é levado até os atuadores, né? E pelo outro lado, você tem o sensoriamento, que é utilizado para a composição do estado completo de cada junta do meu robô, e depois das devidas transformações também é enviado para qualquer cliente que esteja conectado com esse sistema de tempo real aqui, para que isso seja mostrado no seu jogo, alguma coisa assim, na sua interface gráfica qualquer. Em relação aos jogos, eles foram
foram criados 2 jogos para testes, né? Mas um deles acabou sendo mais utilizado. Um deles é o que eu chamo do Move Ball, que seria simplesmente relacionado ao movimento de uma bola, que ele trabalha com as modalidades de coatividade e cooperação, ou seja, no caso aqui você tem os movimentos independentes de dois jogadores, seja para cumprir um objetivo comum ou para que cada um cumpra o seu objetivo particular. E existe um jogo também que envolve a interação direta, né? Existe uma troca direta de forças, tanto para colaboração, se os dois tiverem o mesmo alvo, ou para competição, se eles tiverem alvos diferentes, né? Cada paciente movimenta uma dessas caixas, utiliza como entrada de força, e a interação por meio da mola permite que um sinta a força do outro, né? Um receba os efeitos da força do outro. Esses jogos foram desenvolvidos utilizando a Game Engine Godot, que, ao contrário das mais populares, né, a Unity 3D, a Unreal, ela é gratuita, ela é de código aberto, e mais leve, né, utiliza menos recursos do computador, que nem são necessários que nem seriam muito necessários para esse tipo de atividade, já que a maior parte dos jogos tem que ser simples, né? Você não pode fazer jogos muito complexos para pessoas com algum tipo de limitação cognitiva e tudo mais. Como uma forma de facilitar também a expansão disso, foi desenvolvido antes um framework para reutilização de código, né? Algumas classes básicas que podem ser estendidas para se fazer um jogo multijogador de reabilitação. E esse jogo, como já mostrado, ele funciona em modo cliente-servidor. O cliente vai tratar da interação com cada jogador e o servidor vai fazer a sincronização entre eles e também receber inputs do terapeuta, por exemplo, que estiver coordenando aquela atividade. Ele pode também interferir utilizando algum controlador mais simples, né? Todos os jogos, eles fazem o tratamento de atrasos da transmissão, da sincronização, utilizando estimativas de latência, atraso de rede, utilizando o RTT, né, o Round Trip Time, e aplicam os algoritmos de correção testados da literatura e também propostos, né? Um deles, a predição do sinal, como uma forma de minimizar o atraso, utilizando o filtro de Kalman. As variáveis de onda, que já são da literatura, utilizando também as correções que foram propostas posteriormente, e também aqui testando o uso do próprio filtro de Kalman para predição da onda. E também aqui o algoritmo que foi proposto para essa tese, como uma forma de comparar e talvez até melhorar os resultados, que é o LQG para predição de sinal, mas também com transmissão direta de força, né? Eu não transmito só um valor de posição, velocidade e aceleração e tento seguir essa referência. Eu também transmito diretamente as forças detectadas no outro terminal como uma forma de melhorar a minha transparência. Então, aqui você tem um esquema mais completo deles, né? No caso, as variáveis de onda com correção, você tem aqui o objeto virtual, né, da física do jogo, que recebe tanto a força externa escalonada quanto o feedback de força do teleoperador, e também tem como resposta o estado dele, que aqui pelas transformações de onda é convertido para suas variáveis U e V, ou Mi e Ni no caso, e ao chegarem atrasadas na outra extremidade, passam pelo seu filtro para evitar as reflexões de onda, e pelo seu corretor que vai evitar o drift de posição, que é um problema das variáveis de onda quando você utiliza filtros, né? E aqui são feitas as transformações e isso é aplicado no outro lado. É simétrico, né? Você tem saída de força dos dois lados. Uma alternativa também que foi proposta foi substituir os componentes de filtro e corretor de posição da literatura por um filtro de Kalman, né, que serve como um corretor desse sinal e faria o papel dos dois ao mesmo tempo, além de fazer a predição do sinal, que espera-se que mostre um resultado melhor. Por outro lado, aqui você tem o algoritmo, o LQG com transmissão direta de força, que aqui eu chamei de LQG FFB, de Force Feedback, utilizando também a predição de sinal. Então você tem um arranjo parecido, mas em vez de apenas enviar a posição resultante, o estado resultante, tanto o estado quanto a entrada de força desse terminal são combinados em um único sinal, por isso aqui a linha roxa, né, combinação do vermelho e azul, são combinados em um único sinal,
que depois, que ao chegar na outra extremidade atrasado, vai passar por um processo de predição e depois entrar no meu controlador LQG para que eu faça, para que isso daqui saia a minha força de feedback, né, para sincronização dos dois lados. Mas, além disso, essa força de feedback também passa pelo meu controle de passividade, que é um dos algoritmos de teleoperação de estabilização proposto na literatura. Passo por esse controle de passividade para que essa força não seja, não venha a causar instabilidade do sistema, né, caso às vezes a predição seja exagerada ou até o atraso seja muito grande. Além do jogo utilizado, eu tenho, como já dito, eu tenho uma fase de calibragem que me permite estimar parâmetros mecânicos do sistema, os parâmetros iniciais para o meu algoritmo, só que além dessa calibragem no início da atividade, ela também é feita continuamente ao longo da atividade, para que eu possa extrair o máximo de desempenho durante ela. Se tiver alguma mudança no comportamento do paciente, a rigidez do membro dele aumente, alguma coisa assim. Então, tudo isso que foi mostrado, ou pelo menos boa parte disso, tem a pretensão de acrescentar algumas inovações, né, de inovar em alguns aspectos em relação às soluções anteriores. Uma delas é a identificação online de propriedades mecânicas, não ter só a fase de calibragem ou um modelo estaticamente definido, eu fazer isso durante toda a atividade de maneira e sempre otimizando. Utilizar o cálculo do atraso de rede para predição também, que é encontrado na literatura, mas separadamente, em outros casos, e de forma que isso complemente, né? Não substitua completamente, mas complemente os modelos e os procedimentos offline. Outra inovação pretendida é a utilização das estimativas de esforço do usuário com o modelo de interação para aplicação no controle LQG local, né? O controle de assistência local, para que eu não trate essa entrada do paciente apenas como distúrbio. E eu possa trabalhar com uma margem de estabilidade mais estreita e extrair mais desempenho disso. E outra ideia de escalonamento de sinais, que me permite acoplar diferentes dispositivos nesse jogo, né, conectar diferentes dispositivos nesse jogo, sem modificar em nada o meu variáveis do jogo em si. Eu posso fazer esse escalonamento de maneira que eu não preciso modificar nada dali para frente. E todos os subsistemas aqui acoplados pelos parâmetros mecânicos, pelas minhas estimativas de impedância, né, de rigidez, amortecimento e inércia, no meu processo de linearização, né? Essa identificação é feita por um processo de linearização, usando mínimos quadrados. Em relação agora passando para a parte de teste desse sistema, né, teste de resultados, em um primeiro momento, foram feitas simulações. Eu dividi os testes em duas etapas. Simulações para teste do algoritmo nas condições mais controladas possíveis, e depois os testes práticos mesmo, os experimentos, a partir do momento que já foram definidos quais seriam os algoritmos mais promissores, né? Quais seriam as abordagens mais promissores. Para simulações, foi utilizado o OpenSim, né? Que é um simulador de modelos músculo-esqueléticos, mas pode ser utilizado para ser simulação de física mais simples. Aqui eu tenho um exemplo, basicamente, de um braço robótico de 2 elos, um simulador, mas para essa simulação foi utilizado até um arranjo mais simples, né? Eu tenho basicamente 2 blocos, são 2 inércias dentro desse meu ambiente virtual, que elas estão sendo sincronizadas, né, pelos diferentes algoritmos de teleoperação, com a intenção de que eles sempre estejam na mesma posição e apresentem as mesmas forças, né, recebam as mesmas forças. Aqui no caso, em primeiro momento, para eu ter um controle, para eu ter a maior repetibilidade possível, mesmo as entradas de força, elas foram simuladas. Eu tenho basicamente uma trajetória de referência e simulo 2 pacientes, 2 usuários interagindo, ou até um usuário interagindo com o ambiente, para que eu tenha uma repetibilidade, mas depois foi feito um teste interativo, né, em que eu posso ter entrada do teclado para que tenha um comportamento, digamos assim, mais orgânico e consiga ver a reação dos algoritmos a esse tipo de entrada também, sem ser uma entrada pré-definida. Foram comparados os algoritmos das variáveis de onda, né, o WV, e do LQG com transmissão direta de força, o LQG FFB, com e sem predição. Com e sem predição, e no caso
do algoritmo proposto, também com e sem o controle de passividade, para avaliar se o controle de passividade ele tem ele apresenta alguma vantagem também em certas situações. Foi utilizado um atraso artificial, né? Não foi feita uma transmissão com atraso zero, porque senão nem faria sentido. Então foi utilizado um atraso artificial para simulação dos efeitos disso. E esses testes foram feitos em baterias de 40 segundos, né? Cada algoritmo, cada variação foi testado durante 40 segundos de simulação, que equivale a 2.000 amostras com passo de simulação de 20 milissegundos. Então, todos os dados mostrados aqui, eles foram registrados do lado do terminal do paciente, que vai ficar mais claro nos slides. E também, além das medidas diretas, foram formulados índices, né, de passividade e transparência para uma avaliação mais objetiva do desempenho. Então, os diferentes arranjos foram testados. Entre os diferentes arranjos que foram testados, o primeiro deles é o que eu chamei de resistência passiva, que é basicamente do lado esquerdo, eu tenho o equivalente ao meu paciente, ao meu operador principal, que ele tem que seguir uma trajetória de referência, XD. E na extremidade oposta da minha teleoperação, eu tenho um ambiente passivo, né? Basicamente um sistema inércia, mola, inércia, amortecedor, que vai me responder como se fosse um ambiente passivo, que seria o caso por qual as variáveis de onda foram desenvolvidas. Nesse caso, se percebe que as variáveis de onda tiveram realmente um desempenho bom, porque elas são desenvolvidas para esse tipo de caso, né? Então, um dos melhores desempenhos que eu tive para a passividade, que mais se aproximou da passividade do caso ideal, que foi testada sem atraso, foram as variáveis de onda com predição. Então, no caso, a predição foi benéfica para o algoritmo de variáveis de onda, a predição utilizando o corretor de Kalman. E no caso da transparência, o que conseguiu o menor valor de transparência, que é o que é buscado, né? Transparência ideal, o índice de transparência ideal seria 0, no caso, foi o LQG FFB, mas sem a predição e sem o controle de passividade. E aqui você pode ver que as outras variantes do LQG FFB têm uma dificuldade, tem uma deficiência muito grande em reproduzir a rigidez remota, né? Eles acabaram tendo um erro de rigidez muito grande, comparado aos outros. A outra simulação feita foi o que eu chamo de assistência, é chamado de assistência de coordenação, que é basicamente o caso principal para o qual o algoritmo que eu propus foi pensado, que seria o caso de uma pessoa remotamente auxiliando a seguir uma trajetória de referência. Então, aqui no caso, os dois usuários virtuais têm a mesma trajetória de referência e eles estão se auxiliando para seguir isso, né? E tem sua inércia, sua impedância intrínseca. E também ganho para segmento de trajetória. Nesse caso, como esperado, o LQG FFB, tanto com ou sem o controle de passividade, conseguiu os melhores resultados. Esse índice de passividade foi muito próximo do índice do valor de passividade para o caso sem atraso, e também eles conseguiram os menores valores do índice de transparência. Mas aqui no caso pode-se ver que a predição ela acaba prejudicando até o desempenho do LQG-FFB, ao contrário das variáveis de onda em que a predição consegue ajudar. Mas nesse caso você pode ver que as variáveis de onda não tiveram os piores resultados, né? Porque esse não é o caso para o qual elas foram pensadas, para o qual elas foram projetadas. Também foi feito o teste, a simulação do caso mais crítico, que seria da assistência de amplificação, no qual o terminal remoto ele sempre amplifica o seu movimento, que seria o caso em que você sempre tem inserção de energia do outro lado da comunicação, que poderia levar a maiores instabilidades. E nesse caso se percebe a utilidade do controle de passividade. Aqui as variáveis de onda acabaram tendo o melhor desempenho, porque elas acabam acrescentando mais amortecimento do que os outros algoritmos, e nesse caso isso acabou funcionando melhor, nesse caso, no pior caso, né? E você pode ver que as duas modalidades de LQG-FFB com e sem predição, sem o controle de passividade, vão para instabilidade, porque não existe nenhuma garantia de estabilidade nesse caso, então eles acabam ficando instáveis. Mas quando eu aplico o MTDPC, mesmo que o desempenho não seja o melhor, você garante que a atividade ela pode ser completada. Eles não são levados, esses sistemas não ficam instáveis. Então aqui mesmo que eles acabem prejudicando o desempenho na situação na média, prejudicando um pouco na média, eles acabam prevenindo o pior caso, acabam evitando que você tenha essa instabilidade no pior caso.
E o último caso testado, que seria, você poderia encontrar em atividades competitivas, né, que eu chamo de resistência ativa, em que você tem 2 usuários virtuais, mas eles têm a referência de posição invertida. Então, eles basicamente estão tentando fazer movimentos em sentidos contrários. Nesse caso, o LQGFFB, sem a predição, novamente, ele consegue ter um bom desempenho em relação à transparência, mas em relação ao controle de passividade mesmo, as variáveis de onda com predição, elas acabam tendo um desempenho superior. E aqui você pode ver novamente, fica um caso até mais agravado da interação com o ambiente passivo, né? Na reprodução de rigidez. O LQGFFB, com o controle de passividade, com ou sem predição, eles acabam tendo um desempenho muito ruim em reproduzir a rigidez remota. Aí, para o último caso simulado, que é o caso interativo, em que eu tenho a entrada, né? A entrada do usuário, que ela é amplificada por um ganho pré-definido, simulando como se fosse uma entrada de força, né? Aqui, nesse caso, não faz muito sentido fazer a avaliação quantitativa, né? Porque eu não tenho uma repetibilidade muito boa. Então, foi feito mais uma avaliação qualitativa com os gráficos, né? No caso das variáveis de onda sem a predição, você pode ver que para a posição existe uma sincronização boa entre as posições do que eu chamo aqui de mestre e escravo, né? Mestre seria o lado esquerdo, escravo o lado direito. Existe uma sincronização boa da posição deles, mas essas trajetórias não estão muito bem ajustadas à trajetória ideal, que seria, no caso, com 0 atraso, que seria o pontilhado em preto. Aqui você vê as trocas de força, que elas aqui, depois eu vou mostrar o zoom para ficar mais claro. O balanço de energia, que fica dentro do esperado, né? Você no longo prazo, o balanço de energia ele fica acima de 0, seguindo a formulação de passividade. E você acaba tendo, e aqui em relação à transparência, a reflexão de forças e de impedância, no caso das variáveis de onda sem a predição, acaba tendo uma transmissão um pouco pobre, né? Você vê que existe uma defasagem bastante grande entre as impedâncias percebidas do lado do paciente, do lado do mestre e do lado escravo, né? Para uma mesma entrada. Então, a transparência aqui acaba sendo prejudicada. No caso das variáveis de onda com predição, existe uma melhoria aqui da posição, porque as duas trajetórias acabam coincidindo bastante e também seguem bem a trajetória de referência. E isso também acaba melhorando a questão da transparência, né? Você vê que os valores de inércia, amortecimento e rigidez, ao longo do tempo, acabam ficando mais próximos. Então, você tem uma transparência melhor. Aqui, o LQGFFB sem predição, você tem uma característica parecida no segmento de posição, atentando para essa fase inicial, né? Porque pela própria característica do controle de passividade, ele precisa de alguma dissipação inicial de energia para começar a permitir a transmissão de forças. Então, essa fase inicial, ela acaba tendo uma sincronização bastante pobre, mas a partir do momento que você atinge um certo nível de energia dissipada, um certo valor de dissipação de energia, a transmissão de força acontece de uma maneira melhor. A transmissão de força vai ficar mais claro em outros experimentos, mas pode-se perceber que a transmissão de força de feedback ela é mais suave que com as variáveis de onda. Isso é percebido durante os experimentos. E no caso da transparência, também você tem um bom segmento, né, das impedâncias percebidas no mestre e no escravo. Aqui o LQG com predição não muda muita coisa, você tem alguns overshoots no segmento de posição, que podem acabar prejudicando até a transparência. Então, como a gente viu mesmo nos resultados, a predição às vezes mais prejudica do que ajuda. Talvez isso possa ser modulado de alguma maneira em algum desenvolvimento posterior, mas por enquanto os resultados acabam sendo até piores, mas são bastante similares. Para os experimentos de laboratório, também eu busquei um dos arranjos mais simples que eu poderia fazer, né, para evitar qualquer outra variável não monitorado. Então, aqui você tem basicamente um usuário utilizando a junta do robô, o atuador robótico, e outro usuário utilizando um joystick simples, né, como se fosse o terapeuta fornecendo algum tipo de entrada de assistência no servidor, que o terapeuta estaria coordenando a atividade. Aqui, por exemplo, entre o cliente e o servidor é onde fica o delay artificial, que foi acrescentado com um filtro de pacotes, né, do Linux.
E aqui você tem o caso mais simples, né? Não é uma atividade com 2 clientes, como foi visto naquele diagrama. Seria só um dos lados daquela transmissão, né? A transmissão entre o servidor e o cliente, mas aqui no caso do servidor tem um jogador também que seria o equivalente ao terapeuta, né? O jogo utilizado foi o jogo das modalidades de coatividade e cooperação, mas nesse caso foi adaptado para que os 2 usuários controlassem a mesma coordenada, né? De maneira que existisse troca de força entre eles. Mas isso seria o arranjo mais simplificado possível. Então, foi feita a comparação entre os 2 algoritmos mais promissores da fase anterior, que foi a variável de onda com predição e o LQGFFB com o controle de passividade. Além do atraso, foi utilizado uma perda de pacotes artificial, utilizando essa ferramenta de rede do Linux. As baterias aqui de teste foram de 50 segundos, que são 2.500 amostras. E os dados foram registrados em relação ao terminal do controlador robótico, né, como se fosse o paciente. E, além disso, foram feitos registros adicionais, como os dos parâmetros identificados, online e offline, que não fariam sentido na simulação, já que eles são definidos de antemão. E também a correlação entre a rigidez estimada e a força que o usuário produz, né, para ver se existe uma correspondência boa. Uma ressalva que precisa ser feita, e isso foi percebido durante os experimentos, é que a medição de força de interação do atuador, ela não é boa, por algumas folgas que existem no dispositivo, ou outros problemas. Você percebe que essa curva vermelha me dá o sinal de força. Ele não é muito bem comportado. Isso acabou causando vários problemas com o algoritmo. Se eu suavizo o sinal de força, é possível ver que ele segue muito bem, ele corresponde muito bem aos valores de aceleração, né? Aos valores de velocidade de aceleração medidos pelo encoder. Só que se eu acrescento esse filtro durante o controle, o atraso do filtro acaba levando a instabilidade também. Então eu preciso acabar utilizando esse sinal mesmo, o que acabou causando vários problemas durante o teste, né? Então, acredito eu que isso prejudicou alguns resultados. Você pode até ver aqui que para cada rodada de teste, para cada bateria de testes, os valores de rigidez e amortecimento calculados durante a operação, a média calculada durante a operação, não ficou muito maior do que o calculado durante a calibragem, que seria supostamente com o paciente, com o usuário relaxado, né? Contrariando o que se esperava, né? Que fossem incrementos muito maiores. Alguns artigos na literatura falam de 5 vezes maior, que aumentariam minhas margens de transmissão de força. Só que nesse caso eu não consegui esse resultado. Acredito em parte pela medida de força não ser muito confiável. Isso acabou tendo uma correlação baixa também entre a força produzida e a rigidez instantânea do usuário. Mas, dito isso, tem alguns resultados que podem ser considerados aqui. No caso, foi feita a comparação entre os resultados com identificação apenas offline na calibragem, como já disse na literatura, e utilizando também a identificação online. No caso aqui, as variáveis de onda com predição e com identificação apenas offline, você vê que como os valores de impedâncias identificados são muito baixos e são utilizados para calcular a impedância de onda, isso acaba prejudicando a sincronização de posição. Então, a sincronização, as posições do mestre de escravo durante a operação acabam tendo uma defasagem bastante grande. E como a atividade utilizada foi uma atividade colaborativa, né, os dois usuários teriam que alcançar o mesmo alvo, você pode ver que a impedância percebida acabou tendo valores bastante baixos, né? Mas isso aqui realmente é esperado porque, do ponto de vista de cada usuário, você vai ter um facilitador do outro lado, né? Você vai ter um usuário facilitando seu movimento, então a impedância percebida acaba sendo bem baixa. No zoom, você pode-se ver que as forças de feedback, principalmente transmitidas do escravo, elas acabam tendo esse perfil bastante oscilante, né? E isso foi percebido durante a atividade também, que até dificultava a atividade multijogador, além da identificação de força, né? Além do sensor de força. Aqui no caso das variações de onda com identificação online, você tem um segmento melhor entre as duas trajetórias, porque os valores de impedância medidos foram superiores, então a impedância de onda calculada também foi maior, isso garante um segmento melhor de posição, mas também leva a maior amortecimento e maiores forças de feedback, né? Você pode ver aqui que as forças de feedback
acabam tendo uma amplitude maior, e isso até pode acabar levando a algum tipo de instabilidade, né? Principalmente esses saltos. No caso ali que GFFB, com controle de passividade e identificação offline, você tem até um segmento de força, um segmento de posição comparável, e a principal diferença aqui no caso é que as forças de feedback elas são bem mais suaves, né? Você tem uma sincronização, pode-se perceber a sincronização, ela funciona também, mas as forças de feedback são mais suaves e isso torna a atividade mais viável, né? Foi percebido que o movimento ali era mais suave, era mais fácil de acompanhar pelo usuário no atuador robótico. E aqui, no caso, utilizando a identificação online, que acaba sendo comparável, não existe muita diferença, talvez até acabe tendo desempenho pior se a identificação online for prejudicada, né? Que nesse caso foi, mas o desempenho dos dois é comparável e da mesma maneira você tem, apesar de uma amplitude maior, os sinais ainda são mais suaves do que no caso das variáveis de onda. Dito isso, né, fazendo essas considerações sobre os resultados, além disso, pode fazer algumas considerações finais. Como foi dito, a medição de força, né, acabou prejudicando bastante o experimento, então seria interessante você se desenvolver alguns dispositivos com uma medição mais confiável, ou até buscar estimativas mais robustas, né, de força de contato. Até existe trabalho no laboratório em relação a isso. Avaliar o aprendizado remoto em si, porque, como foi dito, a ideia de transparência é justamente para que você facilite e permita o aprendizado remoto, né, o ensino e aprendizado remoto do movimento, e testar se isso realmente acontece, né, mas nesse caso precisa de pacientes reais e tudo mais. Também avaliar o balanceamento de dificuldade, se essas variáveis expostas elas são suficientes para você fazer um balanceamento de dificuldade suficiente para garantir a motivação do paciente, melhorar o controle local, né, porque existem alguns detalhes que foram colocados na tese sobre malhas internas de controle que são necessárias para atuador elástico em série, elas poderiam ser mais bem desenvolvidas. Nesse caso, foram utilizados valores ajustados manualmente. Até responder também a pergunta de se a troca direta de força ela é realmente necessária para esse tipo de atividade, se a atividade de telereabilitação não poderia ser apenas supervisionada, você poderia ter uma supervisão de alto nível do terapeuta, e você nem precisaria realmente de uma troca de força direta. Também seria interessante responder essa pergunta. E no caso de home care, né, de reabilitação domiciliar, trabalhar até com as ideias de voz sobre IP, né, de transmissão de áudio e vídeo, e de uso de realidade virtual para melhoria de imersão, né, com todas aquelas vantagens que foram vistas anteriormente. Até existe também trabalho nesse sentido no laboratório. E por último, para esse mesmo caso, o desenvolvimento de dispositivos de baixo custo, né, porque nós trabalhamos com dispositivos que são bastante caros, que não seria muito viável que uma pessoa em casa fizesse a aquisição deles, né, então seria interessante também desenvolver dispositivos com menor custo para esse tipo de aplicação, né, para esse tipo de aplicação. Mas também é um trabalho, daria outro mestrado aí, alguma coisa assim. Bom, além disso, como resultados adicionais, existiram alguns artigos publicados nesse período. Na verdade, até alguns artigos posteriores a isso, relacionado à telereabilitação. Houve submissão de um artigo para a revista, mas acabou não sendo aceito, a gente vai tentar resubmeter para outro. E, além disso, foi feita a disponibilização do código como todo, né? Toda a parte de software foi disponibilizada sob uma licença aberta, GitHub, com documentação, com as páginas de documentação, para que isso possa ser utilizado também por outros trabalhos, né? E possa ser expandido por outros trabalhos. Então, por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a banca, todos presentes, e as entidades de fomento pelo apoio durante todos esses anos, né? Toda a pós-graduação, de uma maneira geral. Obrigado.